Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião e assuntos afins. E o tema de hoje, sempre as pessoas pedem que eu comente sobre ele, a questão do anticristo. E esse tempo voltou às pautas aí da internet, das lives, e eu resolvi então também fazer um vídeo sobre isso, para estudar à luz da Bíblia, da história, qual a interpretação do cristianismo sobre o anticristo. Eu espero que você fique comigo até o final. Não esqueça, se você gosta do conteúdo aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para o canal. O YouTube mostra dados de estatísticas para cada um dos que fazem conteúdo de internet, e a gente percebe que pouco mais da metade dos que me seguem nas redes sociais não são inscritos no canal. Então, por favor, gente, ajudem, tá bom? É só você colocar o seu like, se gostar do conteúdo, é claro, é só você recomendar para outros, é só você colocar o seu comentário aqui, tá bem? Vamos então a esse assunto polêmico que sempre vai e volta à tona e as pessoas querem que a gente comente sobre isso. Antes de mais nada, deixe-me dizer que a gente não deve fazer de nenhum tema bíblico uma metralhadora para atacar as pessoas, a fé das pessoas. Eu tenho seus filhos em todas as igrejas, em todos os movimentos religiosos que nós conhecemos e até que nós não conhecemos, e devemos, assim, ser fiéis àquilo que acreditamos, mas sempre entender que Deus tem filhos no território que discorda do nosso doutrinariamente. Jesus falou para os apóstolos: eu tenho ovelhas que não pertencem a esse aprisco. Isso, para os judeus que consideravam o povo exclusivo de Deus, no sentido de os únicos que iam ser salvos, era uma frase até bombástica, até polêmica. Então, por favor, tudo no clima de cordialidade, discordâncias, por que não? Mas sempre com respeito, sempre com equidade, sempre com educação na forma de colocar os argumentos e ouvir também o outro lado. Então, vou colocar para vocês um panorama geral de qual foi a compreensão geral do cristianismo sobre o anticristo. Eu quero apenas indicar para vocês dois livros. É lógico que eu lamento ter que indicar livros, às vezes, em inglês, nós nem sempre conseguimos livros em português, mas uma parte do que eu vou falar aqui até veio desses dois livros. Um livro de Philip Almond, O Anticristo, uma nova biografia, onde ele analisa todas as ideias sobre o anticristo desde os primeiros séculos até a Reforma Protestante, e também O Homem do Pecado, escrito por Kim Heidelberger. Esse Homem do Pecado, ele tem algumas discordâncias do anticristo. O Heidelberger, ele tem alguns pontos que ele vê diferente do Philip, do Almond, mas você vai trabalhando os dois ali e vai tirando as suas próprias conclusões. Há outros livros que eu pesquisei também, mas para não ficar uma lista infindável de autores que torna até cansativo o vídeo, eu só mencionei esses dois aqui, tá bom? São livros clássicos. Para você entender a história do anticristo, você precisa, em primeiro lugar, lembrar o seguinte: a palavra anticristo, ela é própria apenas das cartas do apóstolo João, que nós vamos ler aqui. Mas, embora o termo, o título anticristo esteja apenas nessas cartas de João, a temática do anticristo, ela subjaz em outros textos bíblicos, tá certo? Então, nem sempre o título anticristo vai estar em todas as passagens, mas o conceito, sim. Não apenas em textos bíblicos, mas também em textos que fizeram parte da história bíblica, e nós vamos analisar com vocês pelo menos os principais aqui. Para entender o anticristo, é interessante também colocar um detalhe em grego. A preposição anti, em grego, ela não significa apenas aquele que é contra, mas aquele que é contra assumindo o lugar de. Então, o anticristo não é apenas alguém contrário a Jesus, não é um anticristianismo, mas alguém que arvora assumir o lugar de Deus, o lugar de Jesus, especialmente na igreja. Então, esse dado é importante para nós começarmos. A menção mais antiga àquilo que nós poderíamos chamar de papel do anticristo na história está no livro de Daniel. Eu vou mostrar uma imagem para você aqui. Depois você pode ler com calma na sua casa Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. No capítulo 7, Daniel vê 4 animais que estão aí no desenho. Eu não sei se você consegue ver, logo atrás tem um leão, depois você tem um urso,
depois você tem um leopardo, e depois você tem um monstro lá, parece um dragão, tá certo? Esses 4 animais são entendidos historicamente no cristianismo, nos pais da igreja, nos autores da reforma, até em autores judeus também, rabinos que comentaram a Tanar. Esses 4 animais de Daniel são entendidos como os 4 inimigos do povo de Deus, a saber, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, tá certo? Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Agora, o 4º animal, que parece um dragão lá atrás, ele é descrito em Daniel como tendo 10 chifres, e, de repente, na visão, no meio dos 10 chifres, surge um chifre pequeno, um chifre que vem dos 4 ventos do céu, de acordo com a tradução do hebraico, do aramaico, melhor dizendo. E esse, aí já é hebraico, desculpem a falha aqui, é porque Daniel tem uma parte que começa em hebraico, depois ele passa para o aramaico, e na metade do capítulo 7, ele volta para o hebraico. Então ele começa em hebraico, vai para o aramaico e volta para o hebraico. E essa parte está no hebraico. Você tem um chifre, e ele tem olhos, e ele tem uma boca que profere blasfêmias e arrogâncias contra o céu. E esse chifre é entendido em toda a história do cristianismo e também do judaísmo como sendo um movimento que é contrário ao povo de Deus. No caso, os cristãos o chamam de anticristo. O fato dele possuir uma boca que produz blasfêmias, que fala contra o céu, significa as heresias que ele iria pregar. No Apocalipse, a famosa besta do Apocalipse, que também é atrelada ao anticristo, ela também tem uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias contra o céu. Há muitas semelhanças na descrição do pequeno chifre e da besta de Apocalipse 13, de modo que os teólogos, de maneira quase unânime, entendem que ambos estão falando do anticristo, tá certo? Agora, o que mais que nós podemos falar a respeito desse anticristo? Vamos lá. Já falei com vocês, né, que o pequeno chifre de Daniel é entendido como sendo um inimigo do povo de Deus que vem de Roma. Então eu falei aquela questão que a maior parte dos especialistas entendem os animais como sendo Roma, Medopérsia, Grécia e Roma, e eu vou mostrar isso aqui. De acordo com deixe-me ver aqui, eu acabei do Tratado do Yomá, do Talmud, Yomá 10a, o Rabino Arizda disse: que significa o versículo, os fortes serão quebrados? Refere-se aos 4 reinos que subjugaram Israel, Babilônia, Pérsia, Grécia e Edom, que é um codinome que os judeus usavam para Roma. Então, que esse anticristo era o chifre pequeno, e ele viria de Roma, e surgiria no futuro, claro, em vários autores, que nós vamos estudar aqui, como Tertuliano, Jerônimo, Agostinho de Hipona, Hipólito de Roma, Irineu e vários outros comentaristas medievais. Na chamada coleção dos manuscritos do Mar Morto, nós temos uma informação importante também. Essa imagem que vocês estão vendo é das cavernas de Hirbert Qumran, no deserto de Israel. Em Hirbert Qumran foram encontrados aqueles famosos pergaminhos do Mar Morto. E o que esses pergaminhos trazem de importante para nós? Uma biblioteca imensa, que traz não apenas cópias bíblicas que foram escritas antes de Jesus, bem como comentários do judaísmo antigo. Ou seja, quando você estuda os escritos do Mar Morto, você não só vê a cópia da Bíblia que eles produziram, os judeus que ali estavam, como também o que eles entendiam de profecia, de história, de Messias. E isso é importante porque nós temos uma história que está fragmentada. Então a pergunta é, na época de Jesus, os judeus também tinham uma ideia de um anti-Messias, de um anticristo? O que é que nós encontramos ali? Você vai encontrar a referência a Belial, alguns manuscritos trazem Beliar. E o que esse Belial seria, ou Beliar? De acordo com a regra da comunidade, um dos manuscritos encontrados ali em Qumran é dito assim: toda a obra de falsidade é domínio de Belial, a sua mão estende-se contra os justos. Também no livro da guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, diz: Belial lidera as forças das trevas contra os filhos da luz. Então esse Belial, ele é mencionado nesses manuscritos como sendo um inimigo do povo de Deus, que viria atacar o povo de Deus, e ele tinha uma campanha anti-messiânica.
Então, alguns comentaristas presumem que já havia ali naquele judaísmo de Qumran, naquela comunidade judaica, uma ideia, ainda que embrionária, daquilo que os cristãos chamariam mais tarde de anticristo. Lembra que essa ideia já vem então de Daniel, do pequeno chifre, você tem ecos dela em Qumran e também no cristianismo. 3 elementos. Vamos falar mais um pouco sobre os manuscritos do Mar Morto, outras informações que eles nos dão. Nos textos como o Caminho de Damasco, é dito que esse Belial é o homem da mentira, e ele tem o espírito do engano. E ele é descrito como alguém que engana o povo de Deus, corrompendo a lei e pervertendo a verdade. Ele se opõe aos filhos da luz e será julgado no fim dos tempos. Também você tem no Pesher de Abacuc a referência a um certo rei de Quitim, que é um outro codinome para Roma, e esse rei de Quitim, provavelmente rei de Roma, aparece como uma figura opressora que persegue o povo de Deus. Ele blasfema contra os fiéis, ecoando descrições do anticristo que estão em Daniel e mais tarde aparecerão no apóstolo Paulo. Também outros textos de Qumran, ainda do Pesher de Abacuc, falam de um certo sacerdote ímpio ou sacerdote perverso, Kohen HaRasha, e ele persegue o mestre de justiça, que seria o Messias. Aí que deixa-me explicar. Alguns pensam que o mestre de justiça seria um líder da comunidade. Outros pensam que seria uma figura do Messias. Outros pensam que seria as duas coisas, o líder da comunidade que antecede a vinda do Messias. E esse sacerdote ímpio é acusado de enganar o povo, rejeitar a verdadeira Torá, profanar o culto, transgredir a lei, perseguir o líder justo da comunidade, como eu falei, algo que alguns interpretam como sendo a morte ou o exílio do mestre de justiça. Só para refinar bastante a argumentação com vocês, os manuscritos do Mar Morto, às vezes, falam de 2 Messias vindouros. 2 Messias. Um que seria de uma raiz, outro de outra. E um que seria sacerdote, outro que seria rei, por exemplo. E esse inimigo frontal do Messias iria perseguir o povo de Deus, iria trazer mentiras, ele iria transgredir a lei, e ele apareceria no fim dos tempos. Aí você deve estar me perguntando, Rodrigo, onde que essa comunidade de Qumran teve acesso às informações? Quais são as profecias? Bom, nós não sabemos. Há muita coisa que havia de profecia no passado que se perdeu. Por exemplo, certamente havia alguma profecia de tempo cronológica que apontaria à época em que o Messias deveria nascer, porque os magos do Oriente dizem que Deus mostrou para eles uma estrela no Oriente e essa estrela os conduziu até onde o Messias estaria. Agora, para esses magos do Oriente, que muitos interpretam serem sábios da Pérsia, interpretarem que um sinal luminoso no céu era o sinal do Messias e que eles deveriam seguir esse sinal, alguma profecia de tempo deve ter sido aplicada ali. E nós não temos acesso a ela. Grande parte do que foi produzido do conhecimento antigo, infelizmente, se perdeu. Hoje nós temos fragmentos de história que nos permitem reconstruir, ainda que hipoteticamente, um quebra-cabeças de 1000 peças, das quais 900 e tantas se perderam. Compreende? Então, agora que eu já mostrei para você que a origem da ideia do Pequeno Príncipe, essa foi forte, hein? Vai virar recorte. A origem do Pequeno Chifre, agora o Saint-Exupéry até virou no túmulo lá. Não é o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, eu estou falando do Pequeno Chifre de Daniel. A alusão mais antiga que temos a esse personagem escatológico é no livro de Daniel. Quando eu falo escatológico, eu me refiro ao fato que esse anticristo é esperado para o tempo do fim. Daniel o descreve como um pequeno chifre cheio de blasfêmias, que muda a lei de Deus, que persegue o povo de Deus, que é cheio de mentira. E depois, nos manuscritos do Mar Morto, nós temos essa figura trabalhada como sendo um sacerdote ímpio, como sendo Belial, como sendo um homem de mentiras, que se levanta em guerra contra os filhos da luz. Ele também quebra a lei de Deus, etc. Há alguns comentaristas de linha preterista que acreditam que isso se cumpriu na época de Antíoco Epifânio, e que Antíoco Epifânio seria o pequeno chifre, porque ele transgrediu a lei de Deus, quebrando o Shabat dos judeus, proibindo o sacrifício no templo, perseguindo os judeus, desonrando o santuário, que seria o templo de Jerusalém. Mas devemos lembrar que Jesus, que viveu séculos depois de Antíoco Epifânio, 1,5 século depois de Antíoco Epifânio,
Jesus diz que o anticristo iria vir ainda, porque Jesus, quando fala em Mateus capítulo 24, acerca do abominável da desolação, que é a expressão que Daniel usa para falar do anticristo, Mateus diz assim, olha, quando, pois, vocês virem o situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou Daniel, o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então Jesus atrelou aquilo ao futuro. Então não podia ser Antíoco Epifânio. Mas outras argumentações que eu não vou apresentá-las aqui. Quais são as passagens bíblicas, portanto, que mencionam o anticristo? Ou pelo menos fazem referência àquilo que João chama de anticristo. Nós vamos começar pelo Evangelho de João, capítulo 5, versículo 41. Eu coloquei em forma de gráfico aí, porque você pode ver que elas se complementam. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 41. Não é 41, deixa eu ver que está pequenininho para mim aqui. 43. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se vier outro em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Na língua grega, esse se vier outro pode ser traduzido de outras maneiras. Pode ser quando ou se. Como aquela passagem de João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando for, essa passagem, e quando for, e vos preparar lugar, voltarei. Algumas Bíblias trazem, e se eu for, e vos preparar lugar, na verdade é quando, não é uma coisa assim, se, talvez apareça, talvez não, é quando. Então você pode ler aqui, e quando vier outro em seu próprio nome, vocês certamente receberão. Quem é esse outro que virá em seu próprio nome? Evidentemente que é um falso Messias. Mateus capítulo 24, Jesus também fala que viriam falsos mestres, falsos cristos. Eu vou ler para vocês aqui. Mateus capítulo 24, versículo 4 em diante. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus falou que haveriam de vir falsos mestres e falsos cristos, e enganariam a muitos. Então, em João, Jesus fala, vocês não me recebem, mas quando eu vi em nome do Pai, vocês não me recebem. Quando vier outro, falando no nome dele, vocês o receberão. Esse outro é um falso mestre. Um falso Messias. E aqui em Mateus 24, ele falou, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Então a gente aprende que, embora exista um anticristo maior, vou mostrar isso melhor daqui a pouco, haverá muitos falsos profetas e falsos cristos, no plural, ao longo da história. Aí, quando nós vamos a Apocalipse 17, você tem a referência a uma mulher prostituta que está montada sobre a besta e persegue o povo de Deus. Ali você vê todo um conglomerado que também aponta para esse trabalho do anticristo. E todos esses textos que eu li até agora de Jesus e fiz referência ao Apocalipse 17 e Apocalipse 13 também, não posso esquecer de Apocalipse 13, que é a besta do Apocalipse. Todos eles parecem ecoar de uma maneira ou de outra Daniel capítulo 7 e 8, que eu fiz referência para vocês. Tá bem? Depois lê com calma. Lê Apocalipse 13, Apocalipse 17 e compare com Daniel capítulo 7 e capítulo 8, especialmente a parte que fala de um pequeno chifre. Bom, continuando, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo também vai falar da figura desse homem ímpio, desse anticristo. Eu vou ler para vocês aqui. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler do verso 3 em diante. Diz assim, ninguém de nenhum modo os engane. Engraçado, a mesma coisa que Jesus falou, né? Vejam que ninguém engane vocês. Isto não acontecerá, ele está falando da segunda vinda de Jesus, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo diz que antes da vinda de Jesus,
haveria de chegar à apostasia. Deixe-me dizer para vocês, eu já ouvi alguns, até na internet, dizendo que essa apostasia aqui é o arrebatamento da igreja. Eu respeitosamente discordo disso. A palavra apostasia é uma palavra que vem do grego apostasis, que significa ruptura, separação, alguém que vai para longe de. Então, apó é movimento para fora. Então, apostasis, aquele que vai para fora. Apóstolo, aquele que viaja. Então, alguns defensores do dispensacionalismo e pré-tribulacionistas dizem que a apostasia aqui é o arrebatamento da igreja. Mas eu discordo isso pela seguinte razão. Quando você pega a palavra apostasia e a congênere dela da Septuaginta, apóstasis, todas as vezes que a Septuaginta usa a palavra apóstasis, é para falar de rebelião. Depois faça uma pesquisa e você vai ver isso. O que é a Septuaginta, Rodrigo? A Septuaginta foi uma tradução que judeus que viveram na época de Ptolomeu fizeram do hebraico e do aramaico para o grego. Foi a primeira tradução propriamente dita da Bíblia. A Septuaginta ela foi traduzida para o grego, por isso tem o nome de Septuaginta, porque alguns, diz a lenda, que foram 72 judeus que a traduziram, diz a lenda. Por isso ela recebeu o nome de a versão dos 70, ou Septuaginta, e na época dos gregos, do helenismo, eles traduziram as escrituras em hebraico para o grego. E aí você tem algumas palavras hebraicas, como a palavra mará e a palavra shanad. Tanto mará como shanad significam rebelião, rebeldia, quebra de aliança. E eles traduziram essa palavra por apostasis. Em nenhuma vez a palavra apostasia foi traduzida como simplesmente um departure, uma partida de alguém. Além disso, se você olhar todos os apologetas cristãos do primeiro, segundo, terceiro século, interpretavam a apostasia como sendo a rebeldia, a quebra da aliança do povo de Deus. E assim também teólogos protestantes e tudo mais. Então, a apostasia aqui, para mim, não é arrebatamento da igreja. É quando a igreja quebra a aliança com Deus, à semelhança do que fizeram os judeus no passado, quando desviaram do caminho. Então, a apostasia, até hoje a gente usa essa linguagem na igreja. Quando uma pessoa desvia da fé, um desviado, como as pessoas falam, ele é um apóstata, um apostatado. Ele apostatou da fé, ele quebrou a fé, ele agora se tornou um herege. Então, o que Paulo está falando, que antes da vinda de Cristo, chegaria a apostasia. Então, para Paulo falar a apostasia, reapostasia, Paulo está falando de uma grande ruptura do cristianismo. Paulo não está falando aqui de um irmão que larga a fé ou de um outro que faz um movimento dissidente. Tem que ser uma coisa realmente assim grande o bastante para ser elencado no cronograma histórico da igreja. E Paulo fala que viria a apostasia e aí seria revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E qual a característica desse homem da iniquidade, esse filho da perdição? Ele se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Novamente, muitos intérpretes dispensacionalistas acreditam, então, que o anticristo iria reconstruir o templo em Jerusalém e vai se assentar no templo em Jerusalém. Porque aqui fala que ele se assenta no santuário de Deus, então o templo de Jerusalém. E como o templo de Jerusalém hoje está destruído, desde os romanos no ano 70, então ele tem que reconstruir um templo em Jerusalém para sentar ali. Mas eu também não concordo com essa visão, vou explicar aos irmãos por quê. A palavra que aparece para santuário de Deus aqui na Bíblia, a palavra naos. Naos ton theon. Essa palavra naos ton theon, o santuário de Deus, tuteu, perdão, eu falei errado aqui o grego, viu? Naos tuteu, santuário de Deus. Ele não está falando do templo em Jerusalém. Todas as vezes que no Novo Testamento fala do templo, a palavra que aparece é hieron. Então, veja bem, 100% das vezes que o Novo Testamento fala do templo de Jerusalém, usa a palavra hieron. Todas as vezes no Novo Testamento que fala de santuário,
usando a palavra naos, refere-se ao santuário celestial ou à igreja. E o corpo de Cristo, né, que são os irmãos da igreja, fala, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, naos. Então, santuário refere-se ou ao santuário celestial ou à igreja. Então, aqui, eu não acredito, olhando o grego, que Paulo está falando que o anticristo vai se assentar num templo em Jerusalém, senão ele falaria que ele se assentaria no hieros tuteu, no templo de Deus, aí sim teria que ser Jerusalém. Ele fala o santuário de Deus. Então, o que eu aprendo aqui dessa carta de Paulo? Que antes da volta de Jesus, teria uma grande apostasia da igreja, uma quebra das verdades divinas, e seria revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se assenta na igreja de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, e se levanta contra todo objeto de culto, quer dizer, ele vai até ser um sujeito, quase que não vou chamar de déspota, mas alguém que vai aliciar todo mundo para o lado dele, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava entre vocês? E Paulo continua dizendo, e agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Há muitas possibilidades hermenêuticas do que seria aquilo que o detém. Alguns pensam que aquilo que detinha o anticristo era o Império Romano, que ainda não permitia que um falso Messias assumisse o poder. Outros pensam que aquilo que detinha o anticristo era o Espírito Santo, que o Espírito Santo ainda tem aquela força de refrear os ventos. Deus manda os anjos refrear os ventos em Apocalipse capítulo 7. Mas seja o que for que detém esse anticristo, Paulo diz que ele ainda estaria no futuro. Correto? Estaria no futuro. Mas apesar dele estar no futuro em relação ao tempo de Paulo, o próprio Paulo continua dizendo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Uma das razões porque muitos pensam que esse que detém o anticristo é o Espírito Santo, é porque no verso 6 Paulo fala, vocês já sabem o que o detém, e depois ele fala aquele que o detém. Então, no início, Paulo usa um pronome neutro, depois ele usa o pronome masculino, que o grego tem o neutro e o masculino. A palavra pneuma, espírito em grego, é uma palavra neutra, mas apesar do Espírito Santo ser uma palavra neutra, ele é descrito às vezes com pronomes masculinos, mostrando que o Espírito Santo não é uma coisa, uma força ativa, mas uma pessoa. Então, muitos pensam que seria o Espírito Santo. Bom, que interessante, diz que ele estaria no futuro em relação ao tempo de Paulo, mas o mistério da iniquidade que produziu o anticristo já operava no tempo de Paulo. E diz então que será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então nós aprendemos que esse anticristo, deixa eu tirar um pouquinho isso aqui, ele tinha já o mistério da iniquidade operando na época de Paulo, mas ele ainda seria revelado, esse anticristo, e ele duraria até a volta de Jesus, porque fala que ele ia ser destruído pelo esplendor da vinda de Jesus, e que a vinda de Jesus é que vai revelá-lo realmente de maneira clara. E que ele se assenta no santuário de Deus, que nós sabemos que é a igreja, e ele está atrelado a uma apostasia da igreja. E que tudo isso aconteceria antes da vinda de Jesus. Eu deveria ter tirado esses slides há mais tempo, para não ficar meu rosto pequenininho, mas agora Paulo vai dialogar com a carta de João, 1 João, onde o anticristo vai ser mais detalhadamente explicitado. Vamos aqui então à primeira epístola de João. Ainda não passei a página ainda, só um minutinho. 1 João capítulo 2, versículo 18 em diante. João diz assim, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, ele usa no singular, o anticristo, então ele vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Eu acho que se eu ligar João com Paulo, eu entendo por que Paulo falava que o mistério da iniquidade já operava no tempo de Paulo. Porque já havia anticristos, no plural, atuando no primeiro século, na época de João. Mas esses anticristos
menores, seriam apenas um tipo daquele anticristo maior que viria no futuro em relação à igreja cristã primitiva, tá bem? E João continua dizendo, por isso sabemos que é a última hora. Eles, esses anticristos, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Isso aqui reforça aquela ideia que eu falei com vocês, que o anticristo, de acordo com a carta de Tessalonicenses, é um ímpio, herege, que sai do meio cristão por causa da apostasia. Então aqui já dá para eliminar um monte de candidatos anticristo. O anticristo não pode ser um ateu, não pode ser um líder comunista ateu, como muitos propuseram. O anticristo não pode ser um computador, como alguns também já disseram. O anticristo não pode ser a ONU. O anticristo tem que ser alguém que saiu do meio cristão, um apóstata. Tanto é que em Apocalipse, capítulo 17, quando faz uma analogia... Deixa eu terminar de ler isso aqui, depois eu vou para Apocalipse 17. Então, João fala que eles saíram daquele meio e tudo mais. E ele continua dizendo, verso 20, mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, verso 26, vou pular para o verso 26. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Então, João atrela muito o anticristo a uma heresia cristológica. Não significa que o anticristo ia ser apenas um herege em cristologia. Não, lembre que ele também se levanta contra o povo de Deus, etc. Apocalipse 17 fala de uma mulher montada na besta que João vê no deserto. Eu sei que muitos talvez discordem de mim, mas eu entendo que essa mulher do capítulo 17 aqui é a mesma mulher de Apocalipse capítulo 12. Porque no capítulo 12, João vê uma mulher pura, que representa o povo de Deus íntegro, sendo perseguida por um dragão e posteriormente por uma besta, tá certo? Então a mulher é perseguida por uma besta, a besta vai perseguir a mulher e vai até o deserto. E a cena de Apocalipse 12 termina com esse impasse. A mulher, povo puro de Deus, fugindo para o deserto, e a besta indo ao deserto para atacar a mulher. E não fala mais o que aconteceu. Mas dá uma nota que ela é, no mínimo, desconcertante. A nota é a seguinte. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O dragão, que é o outro inimigo da mulher, que é o diabo, ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É interessante que eu já mostrei para vocês no Tratado dos Judeus, a ideia, e também nos manuscritos do Mar Morto, que esse anticristo seria um homem da perdição que iria contra a lei de Deus. Daniel capítulo 7, 25 também fala que o anticristo cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então esse anticristo que vai contra a lei de Deus persegue agora não mais a mulher, mas o restante da descendência dela, o que sobrou. E essa descendência da mulher é descrita como aqueles que guardam os mandamentos de Deus, interessante, e têm a fé em Jesus. A pergunta que eu faço aqui é, por que que o dragão e a besta, por conseguinte, pararam de perseguir a mulher? Por que que a ira agora se voltou contra o restante, o remanescente da descendência da mulher? Quando eu falo restante, literalmente em grego, eu estou falando o que sobrou. Se eu encomendei, sei lá, 200 garrafas de refrigerante, e o camarada entrega na minha casa apenas 20 garrafas de refrigerante e fala, isso aqui é o que restou da sua encomenda, a pergunta óbvia é, o que aconteceu com a maior parte? Se isso é o que sobrou da minha encomenda, o que aconteceu com o resto? O que aconteceu com a outra parte? Então a pergunta é, se agora o dragão e depois a besta vai perseguir o resto da descendência da mulher, o que aconteceu com a própria mulher?
Se vai perseguir agora o resto dela, e não ela. Aí no Apocalipse capítulo 17, João é surpreendido, ele fala que quando ele viu isso, ele ficou assim, admirado com grande espanto, porque ele vê uma mulher, mas não mais vestida de branco, não mais vestida de sol, melhor corrigindo, não mais vestida de sol, não mais tendo uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher agora estava vestida de púrpura e escarlata, e ela estava montada na besta, embriagada com o sangue dos santos. Mas a besta não era justamente o animal que foi persegui-la no deserto? Como é que agora no deserto João a vê montada na besta? E para aqueles que talvez falam, Rodrigo, mas eu acho que são duas mulheres separadas, não podem ser a mesma, eu levo em consideração o seguinte: qual é a condição para morrer? Ter vivido. Qual é a condição para adulterar? Ter sido casado. Um solteiro não adultera. Um solteiro pode fornicar. Para ser adúltero, tem que ter sido casado. Para ser morto, tem de ter estado vivo. Concorda comigo? Alguém que nunca viveu não pode morrer. Alguém que nunca casou não pode adulterar. Pode fornicar. Alguém que nunca ficou rico não tem como virar pobre. Para a pessoa se tornar pobre, ela tem que um dia ter sido rica. Porque se ele já nasceu pobre, ele não se tornou, ele sempre foi. Então, para ser um poder apóstata, um dia ele teve que ser fiel. Para ser uma prostituta adúltera, em capítulo 17, um dia ela teve que ser pura e teve que ter sido esposa. Ela não nasceu adúltera. Para essa mulher do capítulo 17 estar na condição que ela está de adultério espiritual, um dia ela teve que ter sido uma mulher fiel. Tá certo? É como se eu falasse, esse camarada agora virou pobre, então um dia ele teve que ser rico. Ele agora morreu, um dia ele teve que estar vivo. É por isso que, na minha compreensão, mas eu respeito os que discordam de mim, a mulher do capítulo 12, ela é vista no capítulo 17 numa outra formatação. Ela agora não é mais tão pura como João a viu anteriormente, sendo perseguida pelo dragão e a besta. É por isso que agora faz sentido que a perseguição não seja mais contra a mulher, mas contra o que sobrou da descendência dela, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bom, agora então você viu por essas passagens bíblicas como é que o termo se encontra. E o que a gente pode ter num resumo dessas passagens bíblicas? Primeiro, o anticristo tem relação com uma heresia cristológica. No Evangelho, nas cartas de João, ele já aparece como aquele que nega que Cristo veio em carne. Ele também tem oposição, blasfêmia e idolatria. É uma figura escatológica e opressora, embora alguma coisa dessa figura já existisse na época cristã, na época da igreja cristã primitiva. Ele também é uma potência mundial, porque Daniel o mostra como um monstro, um sistema corrupto, Apocalipse 13, que exerce poder político, religioso, econômico e global, exigindo adoração. E ele tem uma multiplicidade de falsos líderes que o antecedem, sendo uma amostra daquele anticristo que ainda virá. E ele demonstra rejeição do verdadeiro e a aceitação do impostor no lugar de Cristo, tá bom? Essa é o resumo que nós podemos ter do anticristo, como eu havia mencionado para vocês. Agora vamos às interpretações. Uma das interpretações que houve na igreja cristã primitiva é que o anticristo seria o próprio Nero que reviveu. Não sei se você já ouviu falar dessa história do Nero Redivivus. Essa história do Nero Redivivus, ela vem das seguintes fontes. Quando Nero suicidou-se no ano 68 depois de Cristo, espalhou-se uma crença que Nero era tão ruim, que ele voltaria. Essa crença se espalhou, de acordo com Suetônio, em várias províncias romanas. Chegaram a dizer que Nero não estava morto de fato, mas que apenas inventaram a morte de Nero para que ele voltasse depois de maneira assim mais forte. Tácito também diz a mesma coisa. Suetônio declara que astrólogos da corte previram a queda de Nero, mas que ele depois teria poder no Oriente. E, de fato, pelo menos 3 falsos Neros apareceram dizendo que eles eram Nero que haviam ressuscitado. 3 sujeitos, Tácito conta. Só que os 3 foram eliminados, é claro. Um deles apareceu tocando harpa, falando, eu sou Nero, coloque-me no poder, etc. Então, muita gente, o Nero foi tão terrível, tão corrupto, que muitos acreditavam que ele iria voltar. E dentro do cristianismo também, alguns chegaram a supor a ideia de que Nero seria provavelmente
o anticristo, que seria Nero, que retornaria. O poeta cristão Comodiano, que viveu no ano 260 de nossa era, ele escreve sobre o anticristo quando Nero retornará do inferno. Ele fala assim: então, sem dúvida, o mundo estará acabado quando ele, está falando de Nero, aparecer. Ele próprio dividirá o globo em três potências governantes. Quando, além disso, Nero for erguido do inferno, Elias virá primeiro para selar os amados diante disso. A região da África, a nação do norte e toda a terra por todos os lados tremerão por 7 anos, mas Elias ocupará a metade do tempo, Nero ocupará a outra metade. Então a prostituta Babilônia, reduzida a cinzas, suas brasas avassarão para Jerusalém. E o conquistador latino dirá: eu sou Cristo, a quem sempre orais. E de fato, os originais que foram enganados se unirão para louvá-lo. Ele faz muitas maravilhas, visto que ele é o falso profeta. Ainda que eu vou mostrar para vocês, Lactâncio, por exemplo, rejeitou essa ideia de que o anticristo seria Nero, que voltaria. Uma coisa é fato: havia a ideia que o anticristo seria alguém vindo de Roma. Tá certo? Seria, ainda que fosse um imperador, alguém vindo de Roma. Veja o que Santo Agostinho comenta no livro A Cidade de Deus, sobre Tessalonicenses 2, verso 7. Depois eu vou citar novamente Santo Agostinho. Alguns pensam que o apóstolo Paulo se referiu ao Império Romano e que não quis usar uma linguagem mais explícita para não incorrer na acusação caluniosa de desejar o mal ao império, que se esperava que fosse eterno, porque nas moedas de Roma vinha escrito Roma eterna. Pois o mistério da iniquidade opera, que ele se referia a Nero, cujos atos já pareciam ser os do anticristo, e, portanto, alguns supõem que Nero ressuscitará e será o anticristo. Outros ainda supõem que ele nem sequer está morto, mas que foi ocultado e que, se pudesse supor que tivesse sido morto e que agora vive, ou ocultarão no vigor daquela mesma era que havia alcançado quando se acreditava que havia aparecido e que viverá até que seja revelado o seu próprio tempo e restaurado ao seu reino. Mas me pergunto, como os homens podem ser tão audaciosos em suas conjecturas? Então, o próprio Santo Agostinho de Hipona, ele testemunha que havia essa crença na época, mas que isso aí não faz sentido. Mas, como eu disse para vocês, Santo Agostinho não discorda que o anticristo poderia vir de Roma. Então, indicação que Roma seria a origem do cristianismo. Os oráculos sibilinos eram um tipo de apocalipse apócrifo que rolava entre os judeus ali, de uma tal de Síbila, que era uma mulher pagã que se converteu ao cristianismo. Indica, então, que o anticristo seria um rei ímpio vindo de Roma. O apocalipse apócrifo de Elias diz que seria um governo escatológico tirano, que também viria de Roma. Irineu de Lyon fala que surgiria da divisão do Império Romano. Hipólito de Roma fala que o anticristo viria de Roma. Tertuliano diz que o obstáculo que impedia era a Roma imperial, e quando a Roma imperial caísse, o anticristo viria de Roma. E o Apocalipse de João também dá a entender que o anticristo viria de Roma, porque, num determinado momento, ao falar da prostituta, fala, Apocalipse 17, 18, a mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, nós já temos alguns consensos, que havia um boato que o anticristo seria Nero, que voltaria ao poder, mas que era quase unânime a ideia que o anticristo estaria no futuro e seria alguém vindo de Roma. Vamos dar um passeio agora nos pais da igreja, os primeiros autores cristãos, o que eles diriam. Não quero demorar muito aqui para não ser cansativo. Barnabé falava que o anticristo era um ser ímpio que viria no futuro e que ele surgiria depois da divisão do Império Romano da besta de 7 cabeças. E o Barnabé viveu ali no 2º século. Justino Mártir, também no diálogo contra Trifo, ou Trifão, ele também fala que o homem da apostasia, e Justino interpreta a apostasia como se na ruptura das verdades de Deus, ele surgiria no futuro e se aventuraria a fazer atos ilícitos na terra contra nós cristãos. Policarpo de Esmirna pega aquela máxima de João da cristologia, da heresia cristológica do anticristo, e fala: todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne é o anticristo. Irineu de Lyon, e Policarpo provavelmente conheceu o apóstolo João, tá? Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, falava que o anticristo seria um judeu,
Irineu de Lyon não bate o martelo, mas ele coloca a possibilidade de ser um judeu. E ele fala que esse anticristo recapitula o verbo feito em carne e recapitula também os pecados de Adão e Eva e tudo mais. Mas Irineu de Lyon, embora acene para o fato de que o anticristo poderia ser um judeu, ele não bate o martelo nisso. Pelo contrário, olha o que ele fala. O Império Romano seria dividido em 10 nações. Gente, isso aqui é incrível. Deixa eu contar isso para vocês. Deixa eu voltar para cá. Quando você estuda Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2, você vê que fala de Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. E Daniel, que foi escrito no 6º século a.C., diz que esse último Império Romano, ele se dividiria em vários outros impérios menores e que esses impérios menores é que formariam um colegiado para apoiar o pequeno chifre que perseguiria o povo de Deus. Quando você estuda a história geral, você nota que, de fato, depois de Babilônia veio a Medopérsia, depois veio a Grécia, quando veio Roma, Roma foi dividida em 476 a.C., quando os bárbaros invadem Roma, e eles dividem, retalham o antigo Império Romano em várias províncias que virariam os países da Europa Ocidental. Por exemplo, os suevos viraram Portugal, os gauleses viraram a Gália, que virou depois a França, os érulos, os ostrogodos, viraram, acho que os hunos, érulos e ostrogodos viraram a Península Itálica, que depois virou a Itália. Os alemanos viraram os alemães, os saxões viraram o Reino Unido. Então, isso tudo aconteceu em 476 depois de Cristo. Contudo, eu tenho Hipólito de Roma, Irineu de Lyon, que viveram no 2º século, portanto, 200 e tantos anos antes, afirmando que Roma seria dividida, como Daniel havia falado. E por que esses pais da igreja disseram isso? Eles não eram profetas, mas eles conheciam a profecia. E, de fato, isso aconteceu em 476. Isso é incrível. Isso é muito interessante. Voltando aqui, o Irineu de Lyon, então, fala que depois dessa divisão de Roma é que viria o anticristo. E ele fala, o governo do anticristo completará 6.000 anos da história mundial, seguido por uma era milenária. Então, ele jogava o anticristo bem lá na frente. E o próprio Irineu alertava contra especulações em seu tempo, embora ele dizia que o número 666 poderia ter uma relação com latreinos, que seria uma forma de falar de reino latino, tá certo? Ou com Teitan, que é um nome real para um tirano. Mas o anticristo, Irineu acreditava que seria um judeu sentado no templo em Jerusalém. Isso aqui eu discordo de Irineu, e nem todos os pais da igreja também concordavam com ele, exigindo ser adorado como Deus. Mas o próprio Irineu alertava que não deveria, na época, ficar fazendo especulações, porque ele supunha que poderia ser um judeu sentando em Jerusalém. E até Irineu mostra que na época dele já havia alguns que entendiam que o número da besta não seria 666, mas 616. Embora Irineu vai falar que o correto é o 666. Aqui eu tenho um manuscrito bíblico mostrando a variante textual. Onde está apontado com uma setinha aí, está que o número da besta é 616. Mas Irineu fala que isso é um equívoco, que eles já perceberam, e ele dizia que nós, na época ele falando, olha, nós não devemos correr o risco de pronunciar com certeza o nome do anticristo, pois se ele fosse necessário ser declarado abertamente nesse tempo, ele teria sido anunciado por aquele que viu a revelação, pois foi visto não há muito tempo, quase nos nossos próprios dias, no fim do reinado de Domiciano. O que o Irineu está falando aqui? Olha, se João achasse que o anticristo era alguém que já estava aqui no nosso tempo, ele diria o nome, porque João viveu há pouco tempo. Irineu viveu apenas 80 anos depois da morte de João, quando Irineu morre. Irineu morre no ano 188, João morreu lá pelo ano 98, então Irineu morreu 100 anos antes de João, mas se eu pegar o nascimento de Irineu, ele nasceu pouco tempo depois da morte de João. Outro pai da igreja que eu poderia citar aqui é Hipólito de Roma, que ele também levantou a hipótese que o anticristo poderia nascer como judeu, que surgiria das tribos do povo. Ele usará palavras arrogantes contra o Altíssimo. Então, aqui nos pais da igreja, eu já estou vendo a tendência de alguns de acharem que o anticristo poderia ser um judeu vindo de Roma, que governaria Jerusalém, outros achando que seria apenas alguém vindo de Roma. E, de novo, ele também diz, o Hipólito,
aqui 235, queria pegar a data dele, que o anticristo persuadirá judeus de que ele é o Messias, e ele atrela isso às duas bestas do Apocalipse. Tertuliano apenas repetiu também que muitos anticristos já existiam no seu tempo como precursores daquele que haveria de vir. Mas Tertuliano também diz, ele virá de Roma. Bom, e Agostinho de Hipona? Agostinho de Hipona também abordou o tema do anticristo, mas ele não caiu em muitas especulações. Eu vou resumir para vocês aqui o que Agostinho diz. Agostinho diz que Cristo não virá para julgar os vivos e os mortos, senão depois que o anticristo, o seu adversário, houver vindo para extraviar os que se encontram mortos na alma. Então Satanás será solto por intermédio do mencionado anticristo e agirá com todo o seu poder maravilhosamente. Agostinho de Hipona não dá detalhes assim especulativos sobre o anticristo, mas ele também acredita que ele viria de Roma e viria no futuro. Agostinho não fala do anticristo como sendo um judeu. E logo depois, de acordo com Boussot, houve uma crença quase generalizada que o anticristo seria um judeu, mas não são todos os pais da igreja que definem isso. Então, o resumo que nós temos é o seguinte: o anticristo é identificado como um sujeito, um indivíduo literal, que surgirá no fim dos tempos. Hipólito, Agostinho, Jerônimo disseram isso. O papel do anticristo seria enganar os fiéis e se opor a Cristo, reivindicar divindade, operar milagres falsos. Seria uma ação escatológica, apareceria no final dos tempos. A origem dele, muitos pais da igreja diriam que ele via do judaísmo ou do Império Romano ou de ambos. E a sua heresia negaria a encarnação e a fé verdadeira. Isso aqui é importante dizer, que os pais da igreja não dizem que o anticristo apenas negaria a encarnação de Jesus. Ele teria outras heresias também. A cristologia a que João faz referência é com relação aos gnósticos do seu tempo, como Cerinto e outros mais, Carneades, que negavam a encarnação de Jesus. Mas João dizia que esses que negam têm o mesmo espírito do anticristo, que fará grandes maravilhas falsas e também grandes heresias contra o povo de Deus. Eu quero citar mais um pai da igreja aqui, Hilário de Poitiers, da Gália, atual França. E Hilário de Poitiers, ele foi uma divisão de águas dentro dos pais da igreja ali. Por que razão? Se eu estender a patrística até ele, né? É porque Hilário de Poitiers viveu na época que o filho de Constantino, Constâncio II, estava no poder. E o Constâncio II estava apoiando o movimento do arianismo, que negava, perdão, assustei aqui com a luz, caiu. Ele negava a divindade de Jesus, o arianismo. Então, Hilário de Poitiers, que foi considerado quase que a voz da ortodoxia no Ocidente nessa época, Hilário de Poitiers falou, olha, o Constâncio está errado de apoiar o arianismo. E o Constâncio não só apoiou o arianismo, como perseguiu Hilário de Poitiers e colocou no poder um homem chamado Auxêncio da Capadócia, como sendo um grande bispo. Então, esse Auxêncio da Capadócia era um bispo déspota, ditador, que também tinha simpatia pelo arianismo e tinha a força do imperador cristão Constâncio II. A Hilário de Poitiers, nesse contexto, foi o primeiro a trabalhar com a ideia de que o anticristo poderia ser alguém que se assentaria dentro da igreja. Então, a diferença é o seguinte, que todos os pais da igreja anteriores a Hilário de Poitiers, bom, Agostinho veio um pouco depois, mas vou tirar Agostinho de lado, todos os pais da igreja, eles trabalhavam com a hipótese que o anticristo poderia vir de Roma, ou do judaísmo, ou ambos, um judeu que viria de Roma, que ele enganaria todo mundo, governaria em Jerusalém, um ímpio que falaria blasfêmias e tudo mais, mas nenhum deles trabalha com a ideia de que o anticristo poderia ser alguém de dentro dos próprios cristãos. Então, Santo Hilário de Poitiers foi o primeiro que falou assim, olha, vem cá, eu acho que o anticristo pode ser Constâncio e Auxêncio. Mas detalhe, quando ele chamou o imperador e o bispo cristão, o bispo da Capadócia, de anticristo,
o Hilário de Poitiers não está necessariamente dizendo que eles cumpririam as profecias que eu acabei de ler para vocês, mas era uma maneira de falar, vocês estão no espírito do anticristo, e ele trabalhou com a hipótese de que esses poderiam ser o anticristo. Eu vou ler um trecho do... Perdão. Eu vou ler um texto aqui do Tratado de Hilário de Poitiers, ele fala assim: uma coisa vos advirto, cuidado com o anticristo, pois o amor maligno pelas paredes vos cativou. Vocês veneram erroneamente a igreja de Deus em telhados e edifícios. Nestes, erroneamente encontram o nome da paz. Não é paradoxal que nestes se assentará o anticristo? Para mim, montanhas, florestas, lagos, prisões e abismos são mais seguros, pois os profetas, quer habitando nestes, quer sendo mergulhados nestes, profetizaram no Espírito de Deus. Então, a interpretação de Hilário de Poitiers, que eu até tenho aqui o texto latino dele na Patrologia Greca de Mini, ele faz essa referência. Depois, na Idade Média, você tem alguns autores como João Damasceno, Pedro Venerável, Ricardo de São Victor e até o Lutero, trabalhando com a hipótese que o anticristo poderia ser um líder muçulmano. Lutero disse assim: o Papa é o anticristo, e o turco muçulmano é o seu braço direito. Depois eu vou falar da posição de Lutero sobre o Papa. Mas o Lutero dizia que havia dois anticristos, né? Ou pelo menos um anticristo com dois braços, e um deles era o Império Turco-Otomano, que era muçulmano. Então, aqui, resumindo o que nós vimos até agora, nós vimos na história do cristianismo os primeiros pais da igreja dizendo que o anticristo poderia vir de Roma, do judaísmo ou de ambos, que era um herege que iria surgir para perseguir o povo de Deus. Hilário de Poitiers, e que era no fim dos tempos, Hilário de Poitiers trabalhou com a hipótese que esse anticristo poderia surgir da própria igreja romana, na briga que ele teve contra Constâncio II e Auxécio. Depois, mais tarde, nós tivemos, aí já estou falando agora do século XII para XIII, Frederico II, o rei do Sacro Império Romano. Só para vocês terem uma noção, o Frederico II, nessa época, quando fala rei do Sacro Império Romano, ele era a segunda pessoa em autoridade na igreja depois do Papa. O Papa, então, você tinha a mitra e a espada, a mitra papal e a coroa da monarquia. Então, o Frederico II era aquele monarca do Sacro Império, depois você pode estudar sobre o Sacro Império Romano, e ele tinha maior voz, era quase que, muitos desses foram até canonizados. Só que o Frederico II comprou briga com o Papa Gregório IX. E o Papa Gregório IX escreveu numa bula que Frederico II era a besta do Apocalipse, ele era o anticristo. E esta visão de Gregório... Aí o que o Frederico II fez? Para não ficar para trás, ele começou também chamou um monte de teólogos e começou a preparar alguns documentos falando que a besta do Apocalipse era o Papa Gregório IX, que a besta era o papado. Aí, quando Inocêncio IV assumiu o poder, o Inocêncio IV continuou a briga com Frederico e falou com Frederico II, ele era a besta do Apocalipse. Qual que é a importância histórica disso? É que você começa a ter, pela primeira vez na história, documentos supostamente eclesiais. Por que eclesiais ou eclesiásticos, corrigindo? Porque Frederico II falava também com força eclesiástica, porque ele era o rei do Sacro Império, que, de acordo com a crença da época, era Deus que elegia esse rei. Então, quem elegia o rei do Sacro Império Romano era Deus, e quem elegia o Papa também era Deus. Então, os dois falavam em nome da igreja, embora, é claro, o Papa tenha maior preeminência. Lembra que eu falei que o Frederico II, eu falei Frederico Sábio aqui, se eu falei Frederico Sábio, corrija, tá? Frederico Sábio era lá da época de Lutero. Esse aqui é Frederico II. Esse rei, ele não estava em pé de igualdade com o Papa, ele era inferior ao Papa, mas era a segunda voz mais importante de toda a Europa. Aí você tem agora, no século XII, alguém explicitamente dizendo: o anticristo é o rei católico cristão. E o rei católico cristão dizendo: o anticristo é o Papa. E antes disso, você teve Hilário de Poitiers acenando a possibilidade que o anticristo podia surgir da igreja. Aí o que acontece? Continuando aqui na história,
nós vamos ter um outro sujeito que vai aparecer, Joaquim de Fiori. O Joaquim de Fiori, ele escreveu muito sobre escatologia cristã e sobre o anticristo. Eu não poderia falar de um anticristo eliminando o Joaquim de Fiori. E ele formulou visões sobre as sucessivas perseguições, e ele falou de vários anticristos. O Joaquim de Fiori, ele não apontou apenas um anticristo, ele falou de vários que assumiram esse papel na história. O Joaquim de Fiori falava que a história tinha 3 níveis. Não vou discutir isso aqui, mas ele fala que Nero foi um anticristo, Maomé foi um anticristo, Saladino, Salah-ad-Din foi um anticristo, mas que todos eles preparavam a chegada do grande anticristo, tá certo? Só que o Joaquim de Fiori negava que ele seria um judeu da Babilônia. O Joaquim de Fiori dizia que ele seria a personificação dos grandes males decorrentes da própria sociedade da época de Joaquim de Fiori, principalmente dos crimes de heresia e opressão da igreja. Então, o Joaquim de Fiori, ele não assinala o anticristo é esse, aquele, aquele outro. Mas ele fala que não é um judeu vindo de Babilônia, que seria alguém do próprio seio cristão, que seria a soma daqueles outros anticristos lá, Maomé, Nero e todos mais aí, que ele seria o mais perverso que viria no fim dos tempos. Então, você tem a linha aí da interpretação. Aí, nesse momento, muitos, os cátaros albingenses, os valdenses, começaram agora a falar, não, como estamos sendo perseguidos por força papal, o papado é o anticristo. Então, já estou falando aí do final da Idade Média, indo para a época da Reforma Protestante. Aí, quando chega na Reforma Protestante, Lutero também começa a dizer que o Papa é o anticristo. É interessante que quando Lutero, eu esqueci o primeiro Papa da época de Lutero, daqui a pouco eu vou lembrar para vocês, acho que é o Inocêncio, não lembro qual o número, é Inocêncio alguma coisa. O Lutero, no princípio, Lutero até foi simpático ao Papa. Ele escreve esse primeiro Papa, depois vocês podem dar uma gugada aí para lembrar qual foi esse Papa anterior, acho que é o Inocêncio alguma coisa. E o Lutero fala com ele, olha, eu não queria estar na sua pele, porque é tão difícil controlar a igreja nesse tempo. Então, Lutero foi até simpático ao papado e negou que o papado tinha qualquer relação com o anticristo. Mas depois, Lutero briga com o papa seguinte, que esse é o Leão X, e agora nós temos o novo papa Leão XIV, e aí o Lutero, quando ele briga com o Leão X, ele fala, aí ele escreve, o papado nada mais é que o reino da Babilônia e o verdadeiro anticristo. Então, eu tenho que admitir também que ao longo da história houve algumas interpretações, eu tenho que ser honesto com os dados, tá certo? Não é pelo fato de eu não ser católico agora que eu vou mascarar a leitura da história. A gente tem que trabalhar com a hipótese até que ponto Lutero falou que o papado era o anticristo por uma questão exegética ou uma briga política pessoal. Porque antes o papa não era o anticristo. Quando ele tinha um papa que era oposição a ele, aí falou o papa é o anticristo. Os cátaros albingenses também falavam, o papado é o anticristo que estavam nos perseguindo. Aí, Hilário de Poitiers falava, o anticristo é Constâncio, e o Auxêncio, o bispo, é católico, porque eles estão nos perseguindo, ou pelo menos são um tipo do anticristo, mesmo que não bata. É o anticristo de Apocalipse 13, mas é o tipo dele. Então, eu tenho que admitir que na época da Reforma Protestante, a briga fez também com que acentuasse isso aí. Depois de Lutero, vários outros seguiram na mesma linha. João Calvino, todas as marcas pelas quais o Espírito de Deus apontou o anticristo aparecem claramente no Papa. João Calvino, o fundador do presbiteriano, da Igreja Presbiteriana. Então, no livro de Concórdia, Luterano afirma: o Papa é o verdadeiro anticristo que se elevou e se colocou contra Cristo. Consequentemente, assim não podemos adorar o próprio diabo como nosso Senhor ou Deus. Também não podemos permitir que o seu apóstolo, o Papa ou o anticristo nos governe como sua cabeça. Isso que está no livro de Concórdia Luterano. Depois, na Confissão de Fé Presbiteriana e também na Anglicana de Westminster, nós temos, não há outra cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Nem pode o Papa de Roma, nem em nenhum sentido, ser a cabeça dela. Mas é o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra a igreja. Depois, Joseph Med também escreveu um trabalho em 1686, dizendo, o anticristo será, em 1643. Ele diz que o anticristo seria derrotado em 1686 e que a igreja romana é a Babilônia de Apocalipse
17. Temos também aqui uma outra ênfase do trabalho também do MED, que eu mencionei para vocês, mostrando que a Inglaterra também teve uma rede para incluir o anticristo como pertencendo não apenas ao Vaticano, mas alguns bispos da Igreja Anglicana. O MED, ele também chegou a dizer que alguns bispos da Igreja Anglicana também faziam parte do anticristo. Luís de Alcazar mudou um pouco isso aí. Ele é um padre jesuíta espanhol do século XVII, e Luís de Alcazar escreveu um tratado do Apocalipse, onde ele diz que o anticristo já tinha tido seu cumprimento até o quarto século, e que o anticristo foi Nero ou algum imperador primitivo. Aí Luís de Alcazar inaugurou aquilo que nós chamamos de preterismo. O preterismo é uma visão que o Apocalipse se cumpriu em sua maior parte no primeiro século, na época de João. Então, nesse aspecto, o anticristo não é alguém que viria no futuro, não é um ser escatológico, mas o anticristo seria Nero ou algum imperador romano. Então, a apostasia, por exemplo, seria algo que aconteceu na igreja cristã primitiva. A Babilônia de Apocalipse 17, a besta de Apocalipse 13, seriam eventos que aconteceram no primeiro século, na época de João. Então, repetindo o que eu passei até agora, os pais da igreja apontavam o anticristo como sendo alguém que haveria de vir no futuro, que poderia vir de Roma, ou do judaísmo, ou de ambos, que seria um ser que perseguiria o povo de Deus. Hilário de Poitiers trabalhou a possibilidade que o anticristo poderia governar dentro da própria igreja, poderia ser alguém assumindo como usurpador o trono da igreja, como usurpador. Depois dele, você já tem mais na frente a interpretação de Frederico II, que o anticristo seria o Papa, e o Papa Inocêncio, e o Papa dizendo que o anticristo era o rei do Sacro Império. Depois, na Idade Média, também você viu alguns apontando que o anticristo seria o islamismo. Depois você tem os cátaros, albingenses, valdenses, a reforma protestante de um modo geral, John Hus, mesmo os pré-reformadores, John Hus, Wycliffe, Calvino, Lutero, dizendo que o anticristo é o papado. E depois você tem Luís de Alcazar dizendo que o anticristo não é nenhum desses, que seria Nero ou algum imperador romano antigo. A partir de então, entrando já na modernidade, vários autores protestantes do século XVII continuaram afirmando que o anticristo era o papado. Por exemplo, Cotton Mather afirmou isso, Jonathan Edwards, líder do reavivalismo, né? O Jonathan Edwards falou que o papado é o artifício mais profundo que Satanás já foi o autor para sustentar o seu reino. Então, na área protestante ficou aí. J. Dwight Pentecost também afirmou que o romanismo é a grande prostituta e assim por diante. Nos anos 1960, com a força do dispensacionalismo, houve uma mudança entre os protestantes e evangélicos. Muitos já não diziam mais que seria o papado o anticristo. Na época, especialmente da Guerra Fria, em que havia toda uma propaganda norte-americana contra a União Soviética, contra os comunistas e o soviético, agora o arsenal, a metralhadora dos protestantes, saiu do papado, não de maneira geral, mas em grande parte, e começou agora a atacar os soviéticos. O anticristo agora, para muitos dispensacionalistas, seria um soviético. Mesmo antes disso, na Guerra Civil, na Revolução Americana, alguns autores protestantes falaram que o anticristo não é o papado, o anticristo é o rei George da Inglaterra. Na Guerra Civil Americana, os que estavam do lado da abolição da escravatura diziam o anticristo é o General Lee. Os que estavam nos estados do sul, escravocratas, diziam não, o anticristo é Lincoln, Abraham Lincoln. Então você vê que a controvérsia fundamentalista, ela cada hora apontava uma pessoa diferente para o anticristo. Então, olha, veja bem, se havia uma maioria dos protestantes dizendo que o anticristo é o papado, agora você já tinha alguns dizendo o anticristo é o General Lee, o anticristo é Abraham Lincoln, o anticristo, na Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, o anticristo é a União Soviética, ou é algum soviético que virá de lá. Ainda falando sobre essa questão da Guerra Fria, por exemplo, olha esse livro, Gorbachev. Será que o verdadeiro anticristo veio? De Robert Fade.
um livro antigo, alguns achando que Mikhail Gorbachev seria o anticristo, quando ele abriu a perestroika, estava tendo contato com os Estados Unidos. Esse livro aqui é muito interessante, da Magda Hidsky, O Anticristo na Rússia, após a Rússia Soviética, mostrando como é que alguns agora dispensacionalistas estavam reinterpretando a identidade do anticristo depois que a União Soviética caiu, tá bem? E eu tenho aqui uma menção que eu queria mencionar para vocês, de alguns artigos, desculpa que acabei deixando, não está em português, artigos de Robert Boyer, da Universidade de Cambridge, de Harvard. Você tem outros artigos aqui também de Bernard McGinn, e eles registraram a vasta gama de suspeitos prováveis e improváveis que já foram identificados como sendo o anticristo. Alguns acharam, por exemplo, que o anticristo era o rei Juan Carlos da Espanha, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Ronald Wilson, Ronald Reagan, né, cujo nome contém 3 palavras de 6 letras cada um, então, e que ele mudou para uma rua 666, aí fizeram todo um apanhado. Elvis Presley, o Jimmy Carter, o Henry Kissinger, Gorbachev, que tem uma estranha marca. Interessante, eu esqueci de mencionar isso. O Gorbachev, os mais antigos devem lembrar, ele tinha uma marca aqui na testa, uma marca de nascença. Então eles falavam que aquilo era o sinal da besta, que ele era besta. O Kennedy também já foi entendido como sendo o anticristo. Moshe Dayan, que é o líder de guerra israelense. Anwar Sadat, que era presidente do Egito, o reverendo Sun Moon, né, lá também da Coreia, e até Saddam Hussein já foi apontado como sendo o anticristo. O que eu poderia dizer de tudo isso para vocês? Eu tenho a ideia que, pegando tudo que nós tivemos da patrística, o anticristo vai ser alguém que tem alguma relação histórica com Roma, que vai mudar a lei, que vai dominar o mundo inteiro de maneira global, não talvez num governo único, mas numa governança. Tem uma diferença entre governo e governança. E eu sei que muitos estão ávidos para falar assim, é o novo Papa, é o Papa que foi, etc, etc. Eu não posso fazer isso pela seguinte razão. Eu não sei quando o anticristo virá. E eu não posso agora pegar qualquer interpretação particular ou da minha igreja para começar a atacar outras pessoas. Ainda que eu assuma a ideia protestante clássica que o anticristo poderá ser um papa, quem sou eu para dizer que todos os papas foram para o inferno? Que todos os papas eram anticristos? A Bíblia não me autoriza a fazer isso, nem a interpretação tradicional adventista. Ainda que eu chegue a uma conclusão exegética, que o papado, ou alguém sentado no trono de Roma, no trono religioso, eu digo, poderá ser aquele que vai juntar forças com a besta que surge da terra e vão dominar o mundo. Eu não tenho meios para falar, foi esse papa, foi aquele outro. Eu não convivi na intimidade com todos os papas. Por exemplo, o Papa Alberto Luciani, ao que tudo indica, era um homem tremendamente cristão, caridoso. Às vezes eu tenho papas falando coisas que eu fico feliz por ouvir um papa falando aquilo. Por exemplo, teve o Papa João 22 e o Papa Benedito. Gente, desculpa, os números dos papas eu erro. É um dos papas Joões e um dos papas Beneditos lá atrás, que inclusive chegou à conclusão de que as almas das pessoas não vão diretamente para o céu. Eu estudei isso quando eu fiz o meu mestrado em patrística. E esse papa foi até corrigido por outro papa, porque esse papa chegou à conclusão que a alma não é imortal. Olha bem, um papa defendendo algo que eu acredito. Então, será que nessa linha de tantos papas que houve, todos vão para o inferno, todos são anticristos? Não. É lógico, claro e evidente, não vamos passar panos aqui. Quando você vê a história de maneira geral, você teve papas perversos, católicos, me perdoem, você estuda a história da família de Borgia, quando os de Borgia assumiram o trono de Roma, até muitos historiadores de história eclesiástica romana admitem que houve papas perversos. Houve papa que brigou contra papa. Você tinha um papa em Roma, um papa em Avignon, um era considerado o papa legítimo, o outro era o falso papa.
Há muitos autores católicos fiéis, católico de rezar o terço, rezar a missa, fiéis aos sacramentos, inclusive padres, que diziam que o Papa Francisco não podia ser o Papa, porque ele tinha declarações que eram contra aquilo que a igreja acreditava. Na época do Concílio Vaticano II, havia muitos que criticavam o Papa. Então, qualquer referência que eu fizer crítica ao Papa não diz respeito à Igreja Católica. É apenas dizer algo que a história reconhece. Rodrigo, tá, mas e essa questão que vocês adventistas e outros dizem que o anticristo, então, poderá ser alguém que vai assumir o trono do Vaticano? Bom, dizer isso não é uma afronta ao catolicismo. Por que que eu falo isso? Raciocine comigo. Se você é um cristão católico fiel, correto? Você é um cristão católico fiel. E se o anticristo assumir o trono de Roma, o trono papal, onde que essa afirmação está desrespeitando a sua crença católica fiel? Porque se você é fiel e acredita que o Papa é um homem de Deus que está no poder, tudo bem. Mas se o anticristo tomar o trono papal, isso não significa que esse Papa que você hoje tanto aprecia não seja um homem de Deus. Significa que aquele ímpio assumiu o trono da igreja. Lembrem que o anticristo, como o próprio Hilário de Poitiers, que é um santo da igreja, Santo Hilário de Poitiers, o que eu estou falando aqui é a mesma coisa que São Hilário de Poitiers falou. Está lá na patrologia latina de Minha. Santo Hilário de Poitiers falou: não se deixe enganar. Isso aqui não é Lutero falando, não é Calvino, não é Zwinglio, não é Ellen White, não é J. Dwight Pentecost. Eu estou falando de Santo Hilário de Poitiers. Não amem a igreja enquanto paredes, telhados. Porque o anticristo pode se sentar aqui. Olha, você que é católico. Se Paulo falou que o anticristo se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, se a igreja católica é a igreja de Deus e ele se assenta na igreja católica, está cumprindo a profecia, porque ele se assenta no santuário de Deus. Então, dizer que o anticristo poderá ser um papa não é um desrespeito à fé católica. Porque se você é católico e acredita que a igreja católica é a igreja de Deus, e Paulo fala que o anticristo vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, então faz sentido dizer que o anticristo vai ser um falso papa, um falso sucessor dos ensinos de Cristo, que vai se assentar de maneira usurpadora no trono papal. Percebeu que não é nenhuma ofensa dizer isso? Isso é diferente daquela forma panfletária e desrespeitosa que alguns talvez possam assumir na internet. Ah, esse Papa americano, esse desgraçado, esse homem é o anticristo, ele é o anticristo, aquele Papa Ratzinger, o desgraçado é o anticristo. Quem me dá autoridade para falar desse jeito? Então eu digo para vocês, eu trabalho com a possibilidade que o anticristo vai ter uma governança a partir de Roma, a partir do Vaticano. Isso não é nenhum desrespeito à fé católica, porque Paulo falou que ele se assentaria no santuário de Deus. E se a Igreja Católica cometeu erros durante a história dela, eu coloco duas coisas aqui. Em primeiro lugar, é a Igreja cristã e eu tenho que ficar triste com isso. Não ser um acusador. Eu tenho que ter tristeza, não acusação. Segundo lugar, as outras igrejas também cometeram erros. A Igreja Adventista já cometeu erro, a Luterana cometeu erro. Olha durante a Segunda Guerra Mundial, quantas igrejas protestantes apoiaram o nazismo? Isso também foi algo terrível. Então, quando uma igreja erra, na Igreja Adventista, na guerra de Uganda, de Ruanda, melhor dizendo, perdão, de Ruanda, um pastor adventista colocou os irmãos dentro da igreja e chamou o pessoal lá, os Hutus, para queimar os irmãos dentro da igreja. Que tristeza. Era um presidente de uma associação adventista, que ele e o filho dele estão presos hoje em prisão perpétua por crimes de guerra. Foi um erro. Eu fico triste de saber que um adventista cometeu um erro desse.
Essa mesma tristeza que eu tenho em relação à igreja adventista, eu tenho que ter em relação ao luteranismo, quando Lutero foi tremendamente antissemita. Essa mesma tristeza eu tenho que ter em relação à igreja, quando na Idade Média ela sancionou várias perseguições. Então não é assumir uma posição de apontar o dedo e desonrar a religião do outro. É ficar triste pelo que está acontecendo no corpo de Cristo, que é a igreja. Compreendeu? E eu termino colocando uma advertência do próprio catecismo. Olha o que o catecismo diz. Antes da segunda vinda de Cristo, a igreja passará por uma provação final que abalará a fé de muitos fiéis. Olha, a perseguição que acompanha sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade, de forma que um engano religioso, oferecendo ao homem uma solução aparente para os seus problemas ao preço da apostasia da verdade. O engano religioso supremo é o anticristo, um pseudo-messianismo pelo qual o homem se glorifica em lugar de Deus e do seu Messias encarnado. Eu concordo com o catecismo. Então, o que eu falo para todos os católicos, protestantes, evangélicos, pessoas de outras religiões, enfim, religiões não cristãs, fiquem atentos a esse alerta do catecismo e o alerta da Bíblia. Cuidado, que aqui fala, olha o que o catecismo falou, uma apostasia da verdade. A apostasia da verdade não pode ser um anticristo que venha do islamismo, porque o islamismo não apostatou da verdade, ele nunca foi cristão. O anticristo não pode ser o budismo, porque o budismo não apostatou da verdade. Lembra aquilo que eu falei com vocês? Para ser adulto, você tem que ter sido casado e fiel. Para ser morto um dia, você tem que ter vivido. Então, para ser uma apostasia da verdade, esse anticristo tem que ter saído da verdade. Então, se tem um papa que é fiel, que é cristão, que é sincero, o anticristo tem que ser um falso líder que toma o trono desse papa e senta lá e começa a ditar as ordens do mundo com pseudo-messianismo. E eu termino também com uma outra advertência, agora fora do catecismo. Aí eu não dei a fonte do catecismo, isso aqui está justamente no parágrafo 675. Vem desse livro aqui de Gerhardus Voss, onde ele escreve sobre a escatologia paulina, e ele fala assim, 2 Tessalonicenses pertence às muitas profecias, cuja última e melhor exegese será o cumprimento escatológico, e em relação às quais convém aos santos exercer um tipo peculiar de paciência escatológica. Muitas das coisas sobre as quais especulamos não se tornarão claras para nós até que aconteçam. Saberemos quando as virmos. Até lá, devemos esperar pacientemente. Então, meus irmãos, eu termino minha fala aqui com um alerta, cuidado. Existe o risco muito grande da gente querer dar detalhes de coisas que ainda não aconteceram. Por exemplo, como é que o sinal da besta e a marca será dada no mundo inteiro a ponto que todos tomarão uma decisão? Eu tenho muitas perguntas que eu ainda não tenho a resposta. Por exemplo, alguém que durante esse período da grande tribulação em que o anticristo dominar a terra, for, por exemplo, uma criança com síndrome de Down. Como é que essa criança vai ter uma mentalidade para saber escolher não ficar do lado do anticristo? Ou uma criança que tem um autismo de alto grau, que ela é um autista não verbal. Se a nomenclatura não for essa, me perdoem, tá? É um autista não verbal. Como é que vai ser? Porque o povo de Deus vai ser perseguido. Mas e esses? Uma pessoa que está com aquela doença de esclerose múltipla, ela que está toda paralisada, talvez num abrigo, como é que ela vai tomar uma decisão para ser perseguida junto com o povo de Deus, sendo que ela não pode nem mover o corpo dela? Eu não sei. Eu sei mais ou menos as diretrizes. Algo virá de Roma, será uma provável governança global e colocará uma lei que atrapalhará as pessoas de seguirem os mandamentos de Deus. Então, seguindo a Bíblia, seguindo a sugestão do catecismo e seguindo a sugestão de Voss, eu tenho que ter uma paciência escatológica. Estar preparado para o que está por vir e hoje manter a minha vida em constante oração e estudo da palavra. Porque o engano será tão forte que a Bíblia fala que ele vai enganar, se possível, os eleitos. É claro que não conseguirá. Ele tentará enganar os eleitos. Então, a única maneira de eu não cair nas garras do engano do anticristo é tendo uma constante vigilância, estudo da palavra e vida cristã piedosa de verdade. Não de maneira panfletária,
não como advogado de Deus, mas como uma testemunha dele. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Os que não concordam comigo, eu respeito, mas eu conclamo, estudem a Bíblia, para que nós não sejamos enganados nos dias finais. Que Deus abençoe a sua fé em qualquer igreja que você esteja, com qualquer compreensão que você tem do anticristo, e que o guarde da aprovação final. Um grande abraço, meus queridos. Fiquem com Jesus.